Senhor, meus irmãos, vou cantar um hino e vou fazer uma pequena reflexão sobre o Espírito Santo, baseado no livro de Atos, capítulo 8. Ver como o Espírito Santo trabalhar para a edificação da Igreja do Senhor, corpo de Cristo. Em Jesus, Amém. No capítulo 8, fala um pouco da perseguição que os primeiros cristãos tiveram, ou melhor, os apóstolos. Os cristãos já tinham saído dali. E a ação do Espírito Santo na vida de Felipe. Então, lembrado no capítulo 6, o Espírito Santo oraram e jejuaram e escolheram 7 varões, cheios do Espírito Santo de sabedoria. E se destacou-se entre os irmãos Estevão e Felipe. E aqui no capítulo 8, versículo 1, diz: E também Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos, vocês saem. Crede nos profetas e vivereis, e terás paz, diz a palavra de Deus. Crede nos homens de Deus. E aqui nós vemos que por onde andavam, eles iam pregando a palavra, toda parte, anunciando a palavra. E aqui fala de um Simão, chamado Mágico, que viu o que Deus está falando Deus está fazendo através de Felipe, e tentou comprar os dons de Deus por dinheiro. No versículo 10 diz assim: o qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Falando de Felipe. Mas creram em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, e batizavam tanto homens como as mulheres. E creu o próprio Simão. E os apóstolos estavam ali
viram que Samaria estava acontecendo através de Filipe, andaram lá para Samaria, Pedro e João. É bom lembrar que os samaritanos não eram bem lembrados pelos judeus, uma história antiga, porque Samaria era a capital do rei da Síria, e ali tinha o governo que era da Síria e dominava sobre os romanos. Então tudo que era samaritano, a mulher era samaritana, o bom samaritano, e eram discriminados, alguém terrível, perante os judeus. Mas Deus, como é misericordioso, se um fez uma arte, a família inteira não tem que pagar sobre ele. E Deus conhece corações, e Felipe foi para lá e o Espírito Santo começou a trabalhar na vida de Felipe, e também mandaram Pedro e João. E os apóstolos que estavam ali em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que o recebesse o Espírito Santo. Porque nenhum deles tinha descido o Espírito Santo mais sobre eles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Eu já vi muitos movimentos na igreja para que Deus batizasse com o Espírito Santo. E o pastor presidente dizia para os diáconos, ou melhor, para os presbíteros e evangelistas, se tinha o segundo pastor, eles consagram a vida, oram a Deus, porque nós vamos fazer uma campanha para que o Senhor Jesus batize os irmãos com o Espírito Santo. E o pastor tinha um olhar clínico e via nos irmãos aquela necessidade, aqueles irmãos que tinham uma fé na defensiva. Estava assim que nem um ioiô, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Sábado e domingo, pingando santidade pelo cotovelo, segunda, terça e quarta, desviado. O irmão precisa ser batizado com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque daí você não vai ter mais uma fé na defensiva, mas uma fé na ofensiva. O que é uma fé na defensiva? Uma fé na defensiva é crer somente naquilo que nós vemos, naquilo que os outros dizem, entre quatro paredes, quando está lá na igreja. E aí sai dali, parece que de repente uma hora está cheio da graça de Deus, pingando santidade pelo cotovelo, outra hora já está tremendamente lá embaixo naquela miséria. Tem medo de trovada, tem medo de dormir à noite, tem medo de... Deus o livre, se aparecer um endemoniado ali perto, meu Deus, corre todo mundo da igreja, foge para onde? Vai lá, irmão, vamos lá orar pelo aquele endemoniado. Mas Deus o livre que eu vou lá orar pelo endemoniado, orar pelo enfermo também não tenho coragem, não tenho força, não tenho ânimo, não tenho fé para orar pelo um enfermo e ele ser curado. Ungir em nome de Jesus Cristo. Final. Mas a fé na ofensiva não, sai Satanás, porque aqui está chegando um vaso de bênção. Nós cantávamos um corinho que dizia assim, a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Então, quando aquele Simão mágico viu que os sinais que estavam sendo feitos por Pedro e João, ele chegou para eles e quis comprar, dizendo, dá-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro será contigo para a perdição, pois cuidaste que
o dom de Deus se alcance com dinheiro? Não tem sorte nem parte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Ora a Deus, para que Deus perdoa, para que você se arrepende e sai dessa tua iniquidade. Agora eu vou tratar um termo, depois eu vou falar sobre o Felipe, é um outro assunto. Eu vou encerrar nesse termo. Existe uma diferença muito grande entre pecado e iniquidade. Meu Deus, podia levar uma meia hora aqui. Entre dor e enfermidade. Resumo bem prático. Dor é quando ai, doeu. Bateu, doeu. Uma sensibilidade rápida. Isso é dor. Mas a enfermidade é a vista lá dentro alojado. Você tem uma esteatose hepática, uma gordura, você não sente. Você tem problema na tireoide, você não sente. Você tem um problema na próstata, você não sente. Você tem um problema de diabetes, você não sente dor, mas sente uma reação. Está alojado dentro de um câncer, de repente vão fazer um diagnóstico, ai, é um câncer galopante, estava lá tantos anos, mas escondido, paradinho, parece que não existia nada, de repente dominou e explodiu. A iniquidade é a mesma coisa, está dentro do âmago da pessoa e ele nem sabe, às vezes, a índole, a tendência. Assim é para a mentira, assim para o amor ao dinheiro. Esse tinha o amor ao dinheiro, tinha amor à fama, o orgulho. Entende? A prostituição, o adultério, aquela pessoa que não pode ver um defunto sem chorar. Aquele que logra, se ele não puder estar logrando constantemente, ele não dorme, não come, não dorme, se não vai lá tentar um negócio para lograr a pessoa. Um ódio dentro do coração da pessoa é uma iniquidade. O Davi, no Salmo 51, ele diz, eis que em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Purifica-me, Senhor, do meu pecado e da minha iniquidade, e ficarei mais puro como a pura lã. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não afaste de mim o teu Espírito Santo. Mas até eu vou ler esse versículo. Oh, Jesus, como é maravilhoso. Salmo de número 51. A confissão de Davi diante de Deus. Ele disse assim, purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Agora o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Oh, glória.
Davi sabia o que era ter caído no silêncio de Deus. Fortalece-me, Senhor, os ossos que tu quebraste. Ele disse, enquanto eu me calei, os meus anos se tornou em sequidão de estio. Eu sou como um pelicano no deserto. Mas a hora que ele sentiu que ele ia morrer, tanto fisicamente, espiritualmente, socialmente, ele abre seu coração e faz uma confissão a Deus. E agora diz, purifica-me. Tira de dentro para fora. O seu problema não era exterior, era interior. Qual era o problema de Davi? Prostituição, adultério. Ele via ele olhou a Betseba, cobiçou, trouxe para si, atentou contra o pudor, tentou esconder o pecado, matou seu próprio irmão e amigo, mandou matar no campo de batalha, escondeu ou tentou ocultar, mas Deus lá do céu está olhando para ele, tem misericórdia dele, ainda manda um profeta Natã para corrigir ele, e ele cai na realidade. E agora espera de Deus o julgamento. E Deus o julgou, ainda vivo. E aí ele busca a misericórdia de Deus. Quando Pedro está falando para Simão, para que te arrepende desse pecado, dessa iniquidade, para que porventura seja salva a tua alma, porque o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo não se compram por dinheiro. Não tenta ganhar o pastor com tua oferta. Meu Deus, eu tive maior preocupação quando eu era pastor, cuidava de ovelha. Tinha alguns que tentavam me comprar com oferta e com dízimo, para ver se eu amenizava a situação dele. Escondia um pouco. Eu disse, não, meu irmão. Mas você vai fazer isso comigo? Não, eu não estou fazendo contigo. Eu estou querendo salvar a tua alma. Tua alma é mais preciosa do que isso que estás ofertando para a igreja. Não esconde o teu pecado. Eu quero você pobre ou que não contribui, mas com a alma cheia do Espírito Santo. E aí eu apontava alguns irmãos da igreja, olha fulano, olha Beltrano, pagando aluguel e vendo salário, mas vem à igreja, ora e dobra o jeito cheio da glória de Deus. Dá até um medo de ficar perto. Se não estiver bem diante de Deus, Deus revela as coisas para ele. Em sonho, visão e profecia, na palavra. Esse irmão já chega, já entendi tudo. Desculpa, irmão José, mas continua contribuindo por gratidão a Deus, mas não para possuir dons ou cargos ou qualquer favores de Deus, não. Aí Deus vai te abençoar. Eu deixo as palavras no nome de Jesus. Sou Taruco, falar somente sobre essa ação e atitude do Espírito Santo na vida de Felipe. Como usou Felipe para usar eu e você também. Amém? Para anunciar a palavra de Deus e sendo sensível à voz do Espírito Santo e à direção do Espírito Santo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.